Brasília, 19 horas. De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil, a árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. Lembrado, houve uma chacina de operários em Brasília. Porque dizem que... Chacina? É. Mas quem quis isso? Isso eu nunca ouvi. Os motoristas de táxi, cada esquina em Brasília sabe disso. Ah, mas isso naturalmente são coisas bastante limitadas e que crescem através disse que disse, motorista de táxi, cada candango romanceia. Aqueles que colaboraram com o Som de Brasília, eles têm muito essa tendência a romancear, dar importância a ele, e fazem um drama, às vezes, que você vai examinar historicamente, é uma coisa limitada, né? É um faroeste, né? Começa um faroeste, tem que haver aquele período, aquela fase, ainda em que há um certo excesso de liberdade, falta de articulação ainda, porque aquela afluência de gente de toda parte. Se o senhor tivesse sabido disso na época, que reação o senhor teria? Não teria dado a menor importância. O site Consultor Jurídico, do dia 4 de julho de 2014, divulgou a notícia de que o Brasil é o quarto país do mundo em número de acidentes fatais no trabalho. O dado foi apresentado pelo coordenador de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde, que afirmou também que os grupos mais vulneráveis são motoristas, agentes de segurança e trabalhadores na construção civil, onde se sabe há um grande número de trabalhadores terceirizados. Esta pesquisa também aponta, segundo dados do DIEESE, que o risco de um trabalhador terceirizado morrer em decorrência de acidente do trabalho é 5 vezes maior do que nos demais segmentos produtivos. O que aconteceu no Taqueirão, né, o acidente, isso é normal, é coisa da vida, pode acontecer, foi um acidente, morreu, isso aí não acredito que assuste. Mas a maneira que está sendo administrada a entrada e saída do aeroporto e turistas no Brasil, eu acho que essa é uma coisa que está preocupando. Bom, esses são dados de um processo judicial e para demonstrar aqui a situação de trabalho de um trabalhador terceirizado. Como se pode verificar aqui, ele trabalhou em diversos lugares diferentes a cada dia, cumprindo um horário das 18 às 6 horas, né? Verifica que são vários os lugares, né? E trabalhando 4 dias seguidos nesse horário das 18 horas às 6 e às vezes até mais que 6 horas da manhã. Depois ele é transferido para um outro horário, para 6 às 18, mas também trabalha até às 22 ou 19, até mais do que 18, também em diversos lugares diferentes, durante 4 dias e às vezes 5 dias, nesse aqui trabalhou 11 dias e teve um dia de folga nesses 11 dias trabalhando nesse horário, e depois já começa a alterar de novo para 18 às 6 da manhã. Depois volta para 6 às 18 e, como se vê, até mais do que 18, né? Bem mais que 12 horas por dia, em diversos lugares diferentes, em diversas empresas, museus, ou seja, lugares completamente diferentes. Alterando de 6 para as 18, aqui a mesma situação se repete. Aqui, por exemplo, ele ficou fixo em um lugar só, mas em compensação, trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias direto, 12 horas por dia. E aí a situação vai se repetindo, né, durante a sua vida. Depois ele volta para o trabalho das 18 às 6, ele estava trabalhando das 6 às 18, trabalhando também aí em outro lugar ainda. E assim foi a vida deste
sujeito, desse trabalhador, aqui novamente em lugares diferentes, durante alguns anos, bons anos da sua vida, nessa condição de ser jogado para lugares diferentes, em horários diferentes, em dias diferentes, ou seja, sem nenhum tipo de possibilidade de utilização do seu tempo útil fora do trabalho. Sua vida foi, durante esses anos, consumida praticamente pelo trabalho, pela realização do trabalho, o que é possibilitado pela terceirização. E ele teve, certamente, uma dificuldade grande de acionar, né, para buscar os seus direitos, porque as tomadoras eram múltiplas, né, não era apenas uma tomadora de serviço. Bom, é isso que se queria demonstrar por um exemplo, né, de vários outros. Essa semana, esse mês, por exemplo, ele trabalhou 12 horas das 6 às 18, depois 18 às 6, 6 às 18, 18 às 6, 6 às 18, 18 às 6, sucessivamente, trabalhando também aí em lugares diferentes, demonstrar o que a terceirização permitiu que ocorresse na vida deste trabalhador brasileiro. Desde sexta? Mas direto? Direto. Nós estamos levando você dorme, na hora que sai a carga, você carrega. Igual agora, vou carregar para o cara esquentar. Você carrega, descarrega, vai e volta. E não para nunca? Só quando não sai o boleto, né? Quando não sai, a gente vai carregar. E para dormir, como é que foi? Então, quando não sai, trava, às vezes dá uma coisa aqui, é a hora que a gente dorme. Vai dormindo entre uma descarregada e outra? Isso. Desde sexta-feira você está nessa. E acaba que hora? Acaba amanhã. Acaba amanhã ainda? Amanhã às 18. Sexta, sábado, domingo e segunda. Aí no final de semana eu folgo. No outro final de semana você folga? Mas aí volta quando depois? Aí eu volto na segunda. Depois nós 72, é assim, as nossas escalas estão de 24. Então aí só que faz 48, né? Faz 48, folga 48, faz 72, só 72. Entendi. A escala é de 24. 24, como é que tá? Então, aí o que acontece? Só que aí a gente faz 48. Então faz mais 12 horas a mais. Aí o que acontece? Eu entro na segunda, saio na quarta. Volto na sexta. Nessa sexta eu faço 72. Saio na segunda. E você tá anotando tudo aí no... a gente tem um diário de bordo. Tá lá no teu, seu nome tá lá no cartão aqui ou não? Não, eu vejo que não tem cartão aí. Ah, não tem cartão? Não. Esse diário não vira cartão de ponto, não? Não. Ah, não? Não, você só chega aí, dá a marca presente pra você trabalhar. Mas eles pagam essas horas extras depois? Cara, não estão pagando não. Estão pagando não? Aí como a gente só não tem fazer outra coisa pra dirigir. Vai ficando. Vai ficando, né? empregados prestando serviço no aeroporto de Brasília. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Constituição da República Federativa do Brasil. Título 1 dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. A respeito dos direitos humanos, no que se refere aos trabalhadores, importante lembrar do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, na sua seção 1, parte 13, que estabeleceu: considerando que a Sociedade das Nações tem, por fim, estabelecer a paz universal e que esta só pode subsistir tendo por base a justiça social, e também que, existindo condições de trabalho que constituem para um grande número de pessoas a injustiça, a miséria e as privações, dessa situação origina um estado tal de descontentamento que põe em perigo a paz e a harmonia universais, fazendo-se urgente melhorar as condições dos trabalhadores. Ainda no Tratado de Versalhes, sobressai, no artigo 427, o princípio dirigente de que o trabalho humano não deve ser considerado simplesmente como mercadoria ou artigo de comércio. Voltando à Constituição, importante lembrar do artigo 7º, que estabelece que os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos na Constituição são devidos além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O artigo 9º, que estabelece que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. O artigo 170, que prevê que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, dentre outros, inciso 3, função social da propriedade. A respeito das relações de trabalho com os entes públicos, o artigo 37 da Constituição estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A única exceção está prevista no inciso 9º, que diz que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Só para saber, aqui que órgão é esse aqui? Esse aqui é o CNJ. Aqui é o CNJ. O CNJ que é o gabinete da presidência, vinculado diretamente à presidência e diretamente ao ministro. E qual é a função de vocês aqui no gabinete da presidência? Então, a empresa, na verdade, ela possui um único tipo de posto de trabalho com o contrato que ela teve com o CNJ, que é o de secretariado. Aí eles dividem entre nível 1 e 2, o nível 1 é que presta serviço geral, e o 2 seria aqueles que tratam direto com a autoridade. Né? A nossa função dentro do gabinete, a minha... Vocês são nível 2? A nível 2, porque a gente trabalha direto com o meio de... Então a gente cuida da parte de ofícios, de expedição, de recebimento, de correspondência, de solicitação de audiências, atendimento aos tribunais, solicitação de algum... Enfim, do país todo, de alguma solicitação pública em geral também, né? Tem muita ligação, muita gente aqui, vocês resolver algum problema. Aqui no gabinete são quantos trabalhando no total? Então, efetivos aqui seriam nós, dois especializados, e o doutor chefe de gabinete. São só vocês três? Isso, são nós três. Respondendo pela presidência. E essa empresa, tem quantas pessoas trabalhando aqui no CNJ? Tem até uma planilha aqui
cerca de 86 pessoas mais ou menos. Só para o CNJ? Só para o CNJ, só para secretariado, porque ainda tem os de recepcionista, os vigilantes, limpeza. Na mesma empresa? Não, contratos distintos. Cada função é uma empresa diferente. Então, mas a empresa Z específica são 86. Da empresa, sim, com um cargo de secretariado. Secretariado. Aí faz secretaria nos gabinetes também? Também. Cada conselheiro tem seu secretário. O STF tem outro contrato. Só do CNJ. Porque o STF também tem secretários, mas é um outro contrato. Com outra empresa ou com a empresa? Com outra empresa. Lá no STF também tem secretários? Tem secretários terceirizados. Todos os órgãos, STJ, ministérios, todos. Inclusive a nossa empresa, ela tem acho que 9 mil funcionários, inclusive até fora do país. 9 mil funcionários? Ao todo no país todo. Sempre com o governo federal? Com o governo federal, estadual e municipal. Sempre com a administração pública? Sempre com a administração pública e às vezes com empresas privadas também. Mas a maior parte? A maior parte com certeza no contrato na esfera pública. Mas e a formação profissional sua, qual que é? O que ocorre? Em caráter de exigência, o órgão, quando vai contratar a nível superior, a nível de secretariado, a nível 2, ele pede que os funcionários tenham algum tipo de formação de curso superior. Né? E além desse curso superior... Mas qualquer curso superior eles exigem Não, qualquer um. E além desse curso superior, para você ser secretário, de acordo com o sindicato, você precisa ter um curso de técnico e secretariado para você exercer essa função. Qual sindicato? É o sindicato dos secretários. Sindicato dos secretários mesmo. Porque para a gente secretários. exercer essa função, a gente precisa ter o curso técnico, né, para tal, registrado em carteira, tudo, númerozinho, igual o técnico em enfermagem. Mas é secretário em administração pública especificamente ou secretário? Secretário executivo, né? Técnico e secretariado executivo. É só o técnico executivo, já é um outro setor. O funcionário privado exerce a função no local público. Né? Então o posto, na verdade, não é do CNJ. Mas aqui no dia a dia de vocês, quem é que passa a atribuição? Quem é o chefe imediato? O chefe de gabinete. Cada secretário que está no setor, o chefe do setor. É o chefe. Né? Geralmente o chefe é alguém ligado já. E onde é a sede dessa empresa com Z? Eu não sei onde fica. Olha, ela tem uma sede, parece, no setor comercial aqui de Brasília, no setor comercial, no escritório. Não. Porque quando vocês foram contratados aqui direto. O que ocorre? As empresas, ela vem uma para suprir a saída de outra, né? Assim que vence o contrato de prestação de serviço de uma empresa, antes disso é feita uma licitação, as empresas manifestam interesse e existe essa ampla concorrência. Quando isso ocorre, ela traz um preposto, que é um funcionário da empresa, que vem até o órgão e faz essa negociação, esse trâmite, na verdade. Toda. Você recebe... Tudo é feito aqui, a contratação de vocês? Tudo é feito aqui, exceto... Vocês registram horário? Sim, existe onde for papel? Não, existe duas formas. E tem também o ponto eletrônico. Você coloca sua digital. O ponto eletrônico é da empresa? Da empresa. Quer dizer, vocês não têm contato nenhum com ninguém da empresa com Z? A gente tem um preposto que uma vez por mês, ou qualquer solicitação, atestado, falta, pedido de alguma coisa, a gente ou lida direto por e-mail com ele, ou ele vem uma vez por mês que ele vem recolher. Mas vocês não resolvem essas coisas de falta, de atestado? Você tem, assim, é porque é o seguinte, a gente é funcionário da empresa e presta obediência, digamos assim, ao chefe de gabinete. Em que existe, na verdade, o setor de serviços dentro do CNJ, que meio que faz uma ponte entre nós e a empresa. Então, a nossa folha de ponto, tudo é revisto dentro do CNJ por algum funcionário da empresa, mas que presta serviço para o CNJ, e ele repassa essas informações. Só para confirmar, iguais a vocês tem 86. 86. Só no CNJ. Só no CNJ. No Supremo tem mais. O Supremo deve ter bem mais. Cada órgão. Tem ideia de quantos no Supremo? Não, eu não arriscaria nem fazer. Mas são bastante, foi bem maior que o número do CNJ. Em todos os gabinetes tem secretário? Todos os gabinetes. E o senhor é funcionário do CNJ ou é terceirizado? Não, eu sou terceirizado. Terceirizado? Qual é a empresa? Planalto. Planalto Service? Exato. É isso? O senhor sabe quantos são terceirizados pela Planalto Service aqui no CNJ? Não sei, sinceramente. Muita gente? Bastante. Quando o senhor entrou já era Planalto Service ou era outra empresa? Não, já passei por 4 empresas. 4 empresas? O senhor está aqui há quanto tempo? Olha, por essas empresas aí já faz 6 anos. Somando tudo dá 6 anos. E quando troca a empresa, o senhor consegue tirar férias ou recomeça a contar? Recomeça tudo de novo. Aí fica sem férias. Hein? Aí fica sem tirar as férias. Sim, sem férias. O senhor está aqui há 6 anos, eu aceito o café, mas eu queria saber isso. O senhor está aqui há 6 anos sem tirar férias, então? Não, tirei uma férias. Tirou uma? Opa, desculpa, tudo bem? Fala aí, Oli.
Também é terceirizado. Não, eu não quero café. Você também é da empresa com Z, não? Eles estão fazendo uma matéria. Ah, é? Não, é de outra empresa. Desculpa. É outra empresa? Não. É. Qual é a tua empresa? Sou da Planalto. Planalto Service? E a atividade qual é? Eu tô como atendente, na verdade, né? Mas a gente faz de tudo um pouco, né? E quando tu entraste, já era Planalto Service ou era outra empresa? Não, era Planalto. A Planalto tem quantos empregados aqui? Ah, não sei. Entre atendente, garçom, limpeza também é a Planalto? Não sei. Não sabe. Já aconteceu? Acho que já, né? De quê? De funcionário ser devolvido já aconteceu sim. Ser devolvido e daí ser despedido na empresa? Despedido. De ficar para a empresa já aconteceu sim. Não nesse contrato da empresa, mas eu já fiquei sabendo de casos que funcionários foram devolvidos sim. Por alguma falha que cometeu, que seja mais grave, né? E aí sim. É como uma empresa normal, né? Assim. Como se fosse uma empresa normal, o CNJ. Tu disse? Não, a nossa empresa. A nossa empresa normal, a gente vem, só que a gente não trabalha a gente tem duas, no local da a gente trabalha empresa. é como se a gente trabalhasse para duas empresas ao mesmo tempo. O CNJ consegue trabalhar, relacionar com vocês como se fosse uma empresa normal por conta de vocês serem empregados de uma empresa normal. É como se a nossa parte administrativa mesmo, a nossa parte burocrática de contratação ficasse a cargo da empresa e a nossa relação interpessoal ficasse a cargo do CNJ. Né? Quem dá o feedback para a empresa... Como se dividisse o empregador em duas partes. Exatamente. Uma parte é a como empresa... Se o feedback do nosso trabalho não é visto pela empresa. A não ser porque eles devem acompanhar se você está dando muito atestado, alguma coisa desse tipo que é protocolado lá. Mas no mais, no dia a dia, fica a critério do seu supervisor, do seu chefe imediato. Do setor que você está atuando. Ele que acompanha o seu dia a dia de trabalho. Acontece de quando mudar a empresa, zero o contrato e começa a não tirar férias? Começa novamente. É? Porque assim, você faz um contrato de trabalho com a empresa, geralmente por um ano, que é o tempo que o órgão contrata essa empresa. Né? Passado esse período, aí ele pode renovar por mais um ano, por um período. Deixa eu só entender, o teu contrato de trabalho tem prazo de um ano? Tem prazo de um ano. A gente faz o contrato com a empresa. A gente faz o prazo mais ou menos com o contrato que a empresa ficou com o órgão. Aí ele pode prorrogar por mais um ano e depois fazer uma nova licitação. Significa que o seu contrato é por... nova empresa, o teu contrato de novo é com prazo de um ano? Aí você entra novamente com prazo de um ano. Mas aí não tira férias também igual ele? Olha, se você fica 2 anos, sim. Nesse caso dessa empresa já superou um ano, ela já mandou a planilha de férias para você fazer a escolha do mês. Mas nesse caso de vocês, que estão há 4 anos, passaram por 3, né? Já tiramos uma férias. Uma férias em 4 anos. Porque quando a empresa, quando troca, é que fica confuso com o nome da nossa empresa, né? Então, mas quando troca de empresa, igual eu entrei que era da Multiverde, e aí ela foi, acabou o contrato dela, eles demitem a gente, pagam FGTS, pagam todos os nossos direitos, férias proporcionais, mas fruir vocês não tem a folga dos 30 dias? Não. No dia que acaba o contrato só se a empresa fica 2 anos. A gente já é contratado por outro. Nesse período que você está aqui, de alguma empresa que tenha falido, alguma coisa assim, não tenha pago os trabalhadores? Essa última que saiu agora do CNJ, ela pagou todo mundo normal pelo CNJ e ela entrou para o STF. Quando ela entrou para o STF, me parece que teve algum problema interno nela mesma e ela faliu, foi a PH Service, que tinha sede em Belo Horizonte. Aí me parece que boa parte dos funcionários ficaram sem receber. Você passaram nesses 8 anos? 5 empresas. E aí tu nunca tiraste férias? E sempre trabalhando aqui no CNJ, no STF, CNJ, vai mudar. Mas sempre aqui, STF, CNJ. Tá bem. Obrigada. Obrigado. Sempre faz essa entrevista aí fora. Né? Nosso casamento é o caso deles. Porque no caso é um prazer responder a respeito da empresa que eu trabalho, essas coisas. Só que mas na verdade eu pergunto só assim, quanto tempo está trabalhando aqui no Ministério da Justiça, se foi sempre pela mesma empresa, se mudou a empresa, coisas assim, bem muito tranquilo, nada demais. Né? Outra coisa, uma coisa que a gente verificou bastante nos outros lugares que a gente foi, assim, que como troca muito de empresa, muitas pessoas ficam sem tirar férias, né? Realmente é o que acontece aqui, né? Tem todos os órgãos federais aí, minha filha. A maioria. Acontece isso, A gente conversou com uns lá ontem que estão há 6 anos sem tirar férias. Olha, assim, pelo tipo de pergunta assim, até a gente já conversando mesmo já está respondendo. Então, é só isso, então é só isso, não é nada demais, entendeu? No caso dos seus, por exemplo, vocês estão sem empresa, é isso, porque trocou e não teve uma outra ainda que assumiu. Vai assumir agora. Mas a coisa que saiu, a anterior saiu quando? Já tem uns 3 meses.
3 meses? 3. Quem está pagando vocês então? Ah, tá pagando direto. Tá pagando direito. Esses estão sem registro, mas está pagando, mas sem registro. Não, eles não pagam eles da pagar, porque não foi cancelado. Na verdade, essa empresa saiu, mas a empresa já saiu dela não foi. Então, tipo assim, ela pediu uma falência que o juiz não deu. Aí, então, assim, ficou a empresa viva, mas fora do local. Mas ela não pagou verbas rescisórias para vocês, nada? Ainda não. E o Ministério vai pagar quando entrar outra? As verbas rescisórias também? Quantas pessoas tinham aqui dessa empresa? Olha, jogando por alto assim, eu não tenho certeza, mas acho que mais de 500. Mais de 500 estão nessa situação. Teve outros órgãos também que começou a entrar em empresa fora. Como é que é o nome daquele? Mais de 500 assim, sem empresa agora? Relações exteriores. Pelo Ministério. A gente está pelo Ministério. E agora vai entrar outra e daí zera tudo, começa um contrato novo. Mas é que eu te digo que daqui, nesse traslado daqui para ali, que passa, se passar de 10 pessoas, 2 é servidor, o resto são terceirizados, e vai parar e vai falar. É nessa proporção? 80%? Sim. E tem precisado em toda atividade? Aqui tem sido para tudo? Tem para tudo, filho. Secretário. Secretário, recepcionista, office boy. Temos técnico, temos carregador, temos motorista, limpeza. Acho que de limpeza a secretária executiva tem é uma administração total. Primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, Lene. Tu trabalha aqui no Ministério da Justiça, né? Isso. Por que tu tá com um crachazinho de presidente? Porque a gente está sem crachá no momento que a empresa ainda não assumiu. Ainda não assumiu? Quando assume, a gente tem crachá, tem uniforme. Tu tá trabalhando aqui no Ministério da Justiça há quanto tempo? Desde 2011, 10. Desde 2010? Na recepção? Na recepção. E a empresa que estava, já passou por mais de uma empresa? Qual era a empresa já? Quando eu entrei, eu trabalhei pela Adminas, depois trabalhei pela Forte Sul e pela PH. No momento, a gente está sem empresa, que a empresa vai entrar a partir de segunda-feira. Mas o Ministério assumiu todo. Quando é que essa PH saiu? Acho que em outubro. E de lá pra cá, como é que vocês estão fazendo para receber salário? O Ministério assumiu. Tá pagando direto vocês? Não, a gente está diretamente pelo Ministério. E essa mas está sem anotação na carteira de trabalho. Assim, a empresa saiu, mas o CNPJ dela não foi cancelado. Ou seja, a gente está pelo Ministério paga, mas é como se a gente estivesse pela empresa ainda. Não deram baixa? Não deram baixa ainda, mas a partir de segunda-feira a situação da gente já vai estar tudo legalizado. E qual que é que vem? Sabe, não? Não sei. Não sabe? Não sei o que for. Essa é aquela primeira que você falou? Qual que é? Minas? Adminas. Adminas. É daqui ou é de Minas? Bom, deve ser de Minas. De Minas. E essa PH era daqui, sabe? A PH era daqui. A próxima que vai entrar, tu nem sabe qual é. Não, porque na verdade eles só vão conversar com a gente mesmo na sexta-feira. Nessa de Minas você foi contratada aqui, não foi lá em Minas? Não, aqui. Todos nós que somos pela Adminas fomos contratados aqui. Aqui no Ministério da Justiça? Ela tinha um escritório aqui, um ponto de apoio aqui no Ministério, tinha escritório na Asa Sul. Essa é de Minas. E como é que ficou a questão de férias e direitos de vocês, assim, quando trocavam de uma empresa para outra? Conseguia tirar as férias? No meu caso, eu tirei. Da Forte Sul para a Adminas, eu tirei. Agora, da Adminas, a gente, para essa PH, da PH, a gente não tirou. Porque, na verdade, a PH ela entrou em processo emergencial. A gente não tirou férias. Mas as outras empresas eu tirei normal. Agora, os outros não eram, não sei disso. E tem gente há muito tempo aí, assim, na mesma situação que tu? Ou muito antigos? Na verdade, todos os terceirizados que são pela PH estão na mesma situação, né? Porque a empresa saiu. E tu tem ideia de quantos são? Mais ou menos? Mais ou menos assim, acho que em volta de uns 500, 600. Mas 500, o Ministério, aqui no Ministério da Justiça. Mas o Ministério assumiu todos os funcionários da empresa. Não demitiu ninguém. Não... E eles trabalham em qual atividade? Eles trabalham em vários setores. Departamento de Justiça, Senat, SDE. Nas secretarias também? Secretarias também. Também tem terceirizado. E as funções, tu sabe quais são? Não sei. Na verdade, a gente da portaria não tem acesso direto com os outros departamentos, né? Só por telefone, assim, quando a gente tem que indicar alguém. Os chefes seus são servidores do próprio Ministério. Mas eles não têm discriminação, assim, porque a gente é terceirizado. Tá, entendi. Né? Então, Dilson, você trabalha aqui há quanto tempo? 10 anos. 10 anos de Ministério da Justiça.
E passou muitas empresas aqui? Tu trabalhaste para muitas empresas? A quarta vez. É a quarta empresa. Como é que é o nome dessa agora? Da garganta. Essa aqui é a City Service. City Service. E já passaste por 4, então? 4. E quando altera a empresa, tem alguma... Assim, você tem alguma atenção que pode... O pessoal todo fica necessariamente ou tem alguém que não fica? Fica, saindo uma... Pessoal, quem quer ficar, fica. Isso é questão aqui, né? E tem alteração, às vezes, no salário? A tua colega estava nos dizendo que às vezes pode ter redução porque entra uma empresa nova daí. No caso dela, que delas muda, mas o nosso não. O nosso o salário é só o piso? Já é o piso já. A função sua é vigilante? Vigilante. Vigilante armado? Armado. Em Brasília o salário é só, o piso é o só. E outra coisa estado, né? que eu perguntei a ela também, ela nos falou que quando... Sim, mas vocês recebem o piso? É, o piso. Não recebe além do piso? Não, só se fizer isso, essas coisas. Não, só o piso mesmo. E a jornada de 12 horas ou a jornada... Nós tem 5x2 e 2,36. 5x2? 5x2 é de segunda a sexta. Mas em quantas horas? 5x2? De 12 horas, 7 não? 7 a 19. 12 horas. De 12 horas, né? 12 horas. Tem o 2,36, que é dia sim, dia não. Também 12 horas daí, né? Isso. E eu ia te perguntar, ela nos disse que às vezes acontece quando troca a empresa, de vocês não conseguirem ter as férias, né? Porque daí a empresa sai, paga. Aconteceu já com o senhor isso? No meu caso, que eu fiquei 4 empresas, nós duas tínhamos. Mas quando trocou de empresa, eu fiquei 4 anos sem tirar férias. 4 anos sem tirar férias? Porque ficou 2 anos, aí quebrou, entrou outro, faliu, né? Entrou outro. Aí tomou 1 ano e meio, faliu, entrou outro. Então foi juntando, fiquei 4 anos sem férias. Vim tirar férias ano passado aqui. E tem segurança que não seja terceirizado aqui? Não? Ou são todos? Todos terceirizados. Todos terceirizados. A não ser tem um segurança do ministro, que é rodoviária federal, né? Aí é da rodoviária federal, aí são policiais. Né? Rodoviária ou Polícia Federal? São Polícia Federal. Polícia Federal. Mas só o segurança do ministro. Então, que acompanha aí, essas coisas. Agora, a segurança do prédio em si é tudo. Agora o chefe da segurança... Mais hoje são 46, 136, 138 E a chefia da segurança é do próprio Ministério? Terceirizado, aquele senhor que você é terceirizado. Terceirizado também. Terceirizado. E tem a chefia do Ministério, né? Mas aí ele responde para a chefia do Ministério? Ele responde para a chefia do Ministério. E com o senhor não aconteceu de uma empresa sair, a outra não ter vindo ainda e ficar alguns dias sem? Fica. Essa última aí nós ficamos 1 mês, aproximadamente 1 mês, sem receber salário, sem nada. Sem receber salário? Sem vale transporte, sem nada, pagando nosso bolso, para segurar o emprego, né? Porque não acertou... E qual era essa empresa que saiu e não pagou? A Patrimonial, ela faliu antes de terminar o contrato, aí demorou a achar outra para ficar no local dela. Aí nós ficamos 1 mês, mais de 1 mês. Porque se vocês saem, pede a outra entra, traz o pessoal. Traz o pessoal dela e a gente fica sem. E aí ninguém pagou vocês esse mês? Não, nós ficamos 1 mês sem pagar. Depois conseguiram receber dela alguma coisa ou não, dessa Patrimonial? Não, tá na justiça. A gente quer receber esses meses que nós trabalhamos, né? Sem receber nada. Mais de 1 mês, o senhor falou, né? Quanto tempo, de verdade? Assim? Mas nós ficamos aqui mais ou menos 40 dias. 40 dias. Trabalhando sem receber nada. Tirando o bolso para vir trabalhar. E verbas rescisórias também não recebeu, então está na justiça. Não, está na justiça. Só recebeu fundo de garantia. Só fundo de garantia. Que conseguiu liberar o fundo de garantia. Salário nada. E esse contrato era de quanto tempo o senhor tinha? É contrato de 5 anos que a empresa faz. Então, verbas rescisórias de 5 anos o senhor não recebeu? Não, ela já tinha 3 anos. 3 anos aqui. 3 anos. Porque o contrato dela é de 5 anos, mas ela cumpriu o contrato. E o senhor disse que está na justiça, né? É pelo sindicato que vocês... Sindicato. Sindicato dos vigilantes ou dos terceirizados? Dos vigilantes. Aqui, se eu falar 60% do particular. Porque geralmente a gente não confia muito, não é confiar, né? É porque o Ministério, geralmente o Ministério dá mais apoio para as empresas que para o próprio vigilante. Então muitos aqui recorreu a particular. Advogado? Advogado particular. E o seu advogado entrou só contra essa empresa aí, o senhor sabe, ou também contra o Ministério? Entrou contra os dois. Contra os dois? Contra a União. É União, né? A União, Porque se ela não pagar, a União paga, né? A segurança da gente é essa, né? Que ela faliu, ela não vai pagar mesmo. É mais ou menos, você sabe que o Supremo disse que não vai, né? Que a União não você sabe dessa história? Então. Mas nós não estamos União. E agora pode ser que fique pior, porque tem um julgamento no Supremo
que eles estão querendo estender a terceirização para tudo, para qualquer atividade. E é por isso um pouco também que a gente está fazendo essa entrevista, sabe? Essa pesquisa para mostrar para as pessoas que a terceirização tem problemas, né? O senhor sente assim no ambiente de trabalho, o senhor alguma discriminação, alguma assim, hostilidade por ser terceirizado? Não, o que tem. Eu acho que em todo lugar tem isso. Porque geralmente se você é terceirizado igual, né, o pessoal, tipo, eu sou muito, por exemplo, a obrigação da gente é cobrar crachá. Tu cobra crachá do servidor, ele fala, eu sou servidor, eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos aqui, fico me cobrando crachá, você quer passar sem crachá, né? Aí geralmente gera muito problema por causa disso aí. E você terceirizado tá ali, fazendo a função e eles não... O senhor já ouviu aquela frase, sabe com quem está falando? Isso, exatamente. É isso aí, né? Aqui tem muito, tem mas muito, tem né? isso. Aqui só daqui é tu chefe de gabinete, né? Aqui nesses prédios aí. Você sabe o que você está falando? E nos gabinetes tem terceirizado, o senhor sabe? Tem. Aqui tem a empresa que... Tem outra empresa que faliu aqui também, do pessoal da recepção, a empresa desse faliu também. A PH? Agora em dia 1º vai entrar a Ágil. Então isso trabalha nesse risco. Ágil? Ágil que é a mesma que tem os jardineiros. Os jardineiros do Senado. O Senado, a vigilância lá é Ágil. Então a Ágil vai entrar dia 1º aqui. Né? E os andares tudo aí é terceirizado. Tudinho não, tem a parte deles que mexe com a área burocrática é terceirizada. O servidor tem mais terceirizado que o servidor. E se a gente não consegue conversar com algum desses, isso a gente queria também chamar alguém de gabinete para conversar com a gente. Consegue, agora você tem que se achar isso, que eles tudo caçar isso, ele tem que terceirizar. Cheguei, colega, faz favor. Ele é terceirizado. Aí, ó, então. E trabalha no gabinete? Ele trabalha no 3º, né? Trabalha no 3º, no 5º, né? Trabalha no 5º. Depende. Tudo bem? Não, tudo bom. Nós estamos fazendo uma pesquisa e estamos fazendo uma entrevista já autorizada pelas pessoas aí sobre terceirização, né? Estamos conversando com um colega e ele falou que você é terceirizado e trabalha no gabinete. No gabinete da Senasp. No gabinete da Senasp. Senasp é a secretaria? Secretaria Nacional de Segurança Pública. E qual é a sua função lá? Assim? Área administrativa, eu faço um bocado de coisa, viu? Já tá me filmando já? Estamos, é uma entrevista. Não, mas fica tranquilo. Trabalha assim. É porque que ele falou que tinha trabalhadores terceirizados fazendo serviço no gabinete de escriturário, de secretaria, né? E aí o senhor passou e nós precisamos conversar com ele. E o serviço que o senhor faz é o mesmo serviço que um servidor faz? Pra falar a verdade, se a gente ser sincero e brincar, a gente trabalhamos mais que eles, né? Do que eles. Na secretaria, como é Senasp? No Senasp tem mais terceirizados ou mais servidores? Mas é porque é o seguinte, abrange os colaboradores, que são policiais, né, que vêm de outro estado para cá. Aí tem concursados, se brincar tem poucos. Aí vem nós terceirizados. Lá são quantos terceirizados? Vixe, o Senasp é o seguinte, nós temos, já vim até contando aqui, tem aqui no anexo 2, temos aqui no 7, temos aqui no anexo 1, temos no Shopping D também. É espalhado, viu? Tem no Grandes Eventos também, no setor policial. Mas assim, independente de quantidade, é mais terceirizado do que concursado? Concursados são poucos. Se tiver 100 terceirizados, deve ter uns 110, 105 concursados. Meio a meio, então? Meio a meio. E o seu horário qual é? O meu horário é de 8 às 18. 8 às 18. Mas gabinete, a correria, para nós não tem horário, né? O senhor não registra horário, nada? Quando a empresa estava aí, a gente registrava, certo? Mas aí, devido a ela ter dado uma afastada, a gente estamos só assinando as folhas. O senhor trabalha na PH? Isso. Então o senhor está desde outubro também, como elas aqui na frente, sem registro, né? Recebendo direto pelo Ministério? Isso, direto pelo Ministério. E o senhor tem ideia de quantas pessoas no total tem dessa PH aqui, nessa situação? Se eu não me engano, eu acho que tem na faixa de umas 400, tinha 420, 430, aí fomos mandados embora, deve estar em uns 380.
Só da PH? Só da PH. Isso diz que passa das 18, mas não registra em cartão de ponto esses horários? Porque no próprio contrato dele ele já fala, né, que não existe hora extra, essas coisas, né? No contrato vem escrito isso? No contrato fala. Ah, é? E vocês também não? Porque diz que é cargo de confiança, alguma coisa assim? Não. Por que diz que não tem hora extra? Sei lá, e já entre a empresa, né, e acho que o órgão, sei lá, alguma coisa. E o senhor trabalha aqui há quantos anos? Eu estou indo para 15 anos. 15 anos. Quantas empresas já passaram? Conserva, Forte Sul, Adminas, PH. Tá, mas só para completar, e há 15 anos fazendo as horas extras sem receber? Né? É ou não é? É o senhor que está respondendo. Porque se for olhar mesmo na folha é isso. Recebe, tem horário para chegar, horário para almoço daquele jeito, tem hora para ir embora também. Mas também depende da gente, né? Porque vem a correria do pessoal, eu mesmo fico por espontânea vontade, né? Eu acho bom o meu trabalho, o serviço que eu faço. O senhor sai que horas, geralmente? Vou ser sério, não tem horário certo não, viu? Às vezes às 19, às 18h30 e aí vai. E seu chefe imediato, quem é? É a Regina Mick. E ela é servidora ou é? Ela é, eu acho que ela é servidora. Servidora. Mas podia não ser, porque é cargo de nomeação livre. Eu creio que ela veio de São Paulo para cá, né? No tempo ela é o que você falou? Ela é secretária Nacional de Segurança Pública. E o senhor está diretamente subordinado a ela? Mas dentro do gabinete, diretamente com ela. A sua empresa é a Flex Service. A senhora sabe quantas pessoas trabalham aí no Ministério do Trabalho? Contrato 60 pessoas. E qual é o horário que a senhora faz ali? 7 às 5. Das 7 às 5. 2 e horas aí, de almoço. A senhora busca onde o seu almoço, que a senhora disse? A gente compra do pessoal que traz a encomenda de restaurante, ele deixa aqui pra gente. E a senhora ganha vale refeição? E vale transporte? E desde que a senhora está quanto tempo aqui trabalhando no Ministério do Emprego? Eu tenho 20 anos. 20 anos aqui? Sério? Eu já passei vários empregos. Quantos empregos a senhora já passou? 6 empresas. 6 empresas. Cada empresa fica 5, 6 anos. Sou muito. E quando muda a empresa, esse período final, assim, do último ano da empresa, a senhora tira férias ou eles só pagam e a senhora recomeça? Não, as férias a gente tira normal. Todo ano passa e recebe direito, garante. Quando muda de empresa, recebe os FGTS, 40%. E a senhora sabe quanto que é a multa do fundo que eles pagam? Mas fica sempre. Não, ficou alguma vez assim, saiu uma empresa e demorou para entrar outra ou é sempre automático? E o pessoal fica o mesmo daí? Quando sai uma empresa. São selecionados, assim, tem uns que assim, por exemplo, o pessoal que dá muito atestado, aí, por exemplo, entra o dentista, sabe? Aí ele já exclui aqui, eles tiram 3, 4 pessoas. Excluem os que. Aí eles colocam talvez. Os que apresentam muito atestado, eles não. Aí, por exemplo, perdeu o contrato aqui, já tem ela em outros setores. Aí bota esse pessoal por. Posso perguntar uma coisa pra você? Sim. Vocês são funcionários aqui ou terceirizados? Não, terceirizado. Terceirizado? Terceirizado. E fazem que atividade? Secretárias. E aqui é o gabinete do ministro. É. E trabalha há quanto tempo? Eu há 8 anos e ela... E tu sempre na mesma empresa, né? Não, troca. Troca a empresa. Mônica, geralmente a empresa troca. Tem licitação, né, que troca a empresa. E quando troca a empresa, zero de novo. Você trocou quantas empresas nesse período de todos? 4. 4. Mas vocês foram contratados aqui já ou foram lá na empresa? Já foi lá uma vez? Não, na empresa nós vamos para pegar uniforme, esse tipo de coisa. Então quando é chamado, para deixar atestado, esse tipo de coisa. E o preposto fica aqui no prédio? Fica. E quando tu começou, quem te entrevistou, assim, para te selecionar? Não, porque ela já está trabalhando, ela continua, né? Não, na primeira vez. Eu acho que foi na empresa também. Lá? Não foi aqui? Não, acho que foi na empresa. Cadê a Ivana? Ela saiu? Ela foi pedir. Ah, ela foi. Tá, só me diz aí. 83 contínuos. 86. E 263 recepcionistas. E esses recepcionistas trabalham inclusive nas secretarias? Isso. Não só na recepção, nas secretarias.
Em secretarias. A gente conversou. São só esses dois caras? Só. Planalto é só esses dois caras. E sabe quantas empresas outras tem terceirizado? Aqui não. É várias empresas, porque eles prestam serviço para o IPTE e prestam serviço para a Previdência. Aí são várias empresas. São vários. No caso do Planalto é o Ministério do Trabalho e Emprego. Isso. Mas tem outros também, né? Tem outras empresas. Não, a Planalto Service tem outros órgãos Tem, também. muitos órgãos. Tem. E outras funções. Não, a gente tem visto. A gente está fazendo pesquisa em vários lugares. Copeira é Planalto, né? Não, é a Sandes. Sandes? É. A senhora, por um acaso, sabe quantos empregados da Sandes tem aqui? Não, acho que uns 70, eu acho. Tudo na troca? Não, entre copeira e garçom. A senhora está há muito tempo? Então, tô, porque sai a empresa e a gente continua, né? Quantos anos a senhora está aqui? Tem uns 5 anos. 5 anos? Antes dessa Sandes, qual que era? Já veio Planalto, Planalto não, é a Elite, é um monte de coisa. Teve PH também? Não. PH não teve. PH é só telefonista. PH prestou serviço aqui também. Quantas empresas a senhora já passou? Acho que umas 4. 4? A senhora nunca tirou férias? Ixi, tem um tempo que a gente não tira férias. A senhora chegou a tirar alguma vez? Tem um tempo. Muito tempo que a gente não tira férias. Mas a senhora não chegou a tirar alguma ou não? Nunca? E o pessoal da PH teve problema aí, não teve? Teve, saiu. E não receberam? Eu acho que não. Ah, não sei, nesses 17 anos. Meu Deus, eu não sei, mais de 4, acho que 5, não lembro exatamente. 5? Mais de 4? Você não sabe quantos? Não. Mas nessas passagens você teve contato com essas empresas ou nem teve contato? O contato foi feito pelo Ministério? Não, é tudo feito pelo Ministério, a gente só vai lá, recebe e já contrata de novo. Já assina, não tem contato direto com a empresa. Vai na empresa só para contratar. Não, na verdade não, a empresa vem aí. aqui, né? É. Tem um fiscal. Sabe onde é a sede dessas empresas? Tipo a WR, onde é que é a sede? A WR fica lá na Águas Claras. Já foste alguma vez lá? Já. Pra pegar uniforme, essas coisas. Pra pegar o uniforme. E tu trabalha há quanto tempo? Uns 4 anos. 4 anos. E mudou também a empresa nesse tempo? Duas empresas, se eu não me engano foi... Mas você trabalhou 17, não chegou a trabalhar pela PH então? Não. Mas aqui na área de telefonias nunca passou a PH. Mas a PH prestou serviço aqui? Na de telefonia não. Não, sim, em outras atividades. Eu acho que sim, mas... Não... E essa WR presta serviço aqui de telefonia e jardinagem, é isso? É, porque a gente já viu assim, os meninos com uniforme igual. Aí a gente... Ah, você sabe por isso, né? Porque não conhece eles também. Não, a gente não tem conta, porque parece que eles prestam serviço para o Ministério da Previdência, mas pela mesma empresa. E nesses 17 anos, você fez alguma relação assim, social, de amizade com algum trabalhador, algum servidor mesmo? Ou teve contato? Sim, do Ministério do Trabalho, sim. Vários, né? Muitas pessoas a gente conhece. Mas pela PH não conheço. E me diz uma coisa, quando muda a empresa, eles não têm o mesmo salário de vocês ou altera tudo? Depende, não, muda tem o tudo, resto do sindicato, né? Depende do sindicato, aí muda, assim. E nunca aconteceu de diminuir? Já. Já? Vocês estão fazendo a mesma coisa e muda a empresa, o salário reduz? Normalmente acontece assim. Ah, é? Caraca. Aquela estação que eles pegam a empresa que paga menos, né? Então... E quando muda a empresa, chega a acontecer de vocês ficarem sem as férias, assim, do último período? Sim. A gente recebe em dinheiro, aí começa do zero de novo. Mas aí não consegue ficar de folga um mês? Não. A gente fica trabalhando, recebe todos os direitos, mas emenda, né? E só vai tirar férias quando fizer outro ano, na empresa que não. Vocês trabalham quantas horas por dia? 6 horas. 6, né? Porque telefonia é 6. É de 7 a 1 e 7 da tarde. Aí entra as minas da tarde entram a telefonista. E faz folga assim nesse meio? Tem intervalo? Tem um intervalo de, se eu não me engano, 15 minutos. Mas vocês fazem intervalo vocês aqui param mesmo? Aqui, mas assim, não é que a gente para de vez em quando. Sim, porque fica aqui mesmo, trabalhando. Mas é normal. Tá ótimo. Tá bom, obrigada.
trabalha aqui no Tem 10 anos. 10 anos já? Já. E a qual é a tua empresa? Real. Sempre foi a Real? Não, trocou essa. É? Quantas tu já passou? Quantas empresas? Ah, agora me pegou, viu? Muitas. Muitas? É. Como assim? Acho que mais. Mais de 5. Mais. E aí? Prestei atenção. Nós trabalhamos aqui na Câmara. Ah, na Câmara? Na Câmara você tá, né? Fazem o quê? Copeira, fazemos café. Café. A gente queria fazer só umas perguntas para vocês, a gente está conversando com terceiridade. Vocês trabalham há quanto tempo aqui na Câmara? Eu tenho 27 anos. 27 anos de Câmara? Vou fazer 4. E já passou muita empresa? Já. Sabe quantas? Sabe quantas? Você já passaste? Depois que eu tô aqui? É. Mas tem as outras que trabalham de assessorista, né? Foi só de copeira. Mas também terceirizado. Terceirizado. É. Não, mas que tu já passaste? Eu já passei, deixa eu ver que já tem. Eu passei passei pela Ultralimpo, passei pela Citran, passei pela Citran, Capital, Unirio, APC. Então não foi muito não, que eu lembro 5. E outras atividades também? Não, a minha aqui foi só assessorista e agora copeira. É. E vocês sabem quantos tem da APC trabalhando aí na Câmara? Funcionários? Nós, funcionários? Sabe, João? Não sei. Olha, assim, por alto, deve ser umas 300 copeiras. E tem garçom também, né? É. Garçom, eu não sei se é 300 ou se é uns 200 e pouco. Mas uns Mas 500 e então pouco. no total? Mais de 500. Eu acho que é, mais de 500. E quando troca a empresa, assim, o que muda pra vocês? Não, muda assim, tipo, porque tem empresa que não pega todos os funcionários, né? Justamente vai isso, pagar. E tem um critério pra eles não pegarem? Você sabe? Tem um critério, se você não trabalhar bem, se você for nó cego, né? Tem sempre Nó cego. nó cego, né? O que é um nó cego? Nó cego é não trabalhar, viver voando. Se apresentar muito atestado chegar também? muito atrasado. Isso também, tá testado também. É, muito Também não atestado, pega. Não faltar, muito falta, né? Isso conta pro currículo. E muda o salário quando muda a empresa? Não. Não, o salário é a mesma coisa. Não reduz? Não volta pro inicial? Não. Porque tu já está há bastante tempo, sempre conseguiu tirar as férias? Ou já aconteceu de ter que vender as férias? Já vendi as férias só uma vez só. Uma vez. É. Depois eu não vendi mais. Não, E de não vendo receber mais. só na rescisão quando muda a empresa? Não, tem umas empresas que pagam direitinho, mas tem umas que tem que botar na justiça. Ah, é? E aí quando vocês botam na justiça, vocês colocam a Câmara também ou só a empresa? Não, só a Câmara não. Você já pôs na justiça? Porque Não? a empresa saiu, a responsabilidade é dela pagar a gente, não a Câmara. A Câmara vocês não Não, colocam? a Câmara só paga o salário durante que nós estamos empregados aqui, porque ela pega a licitação, né, da empresa, então ela que vai arcar com a despesa da gente, que é copeira, garçom. E já aconteceu assim de sair uma e não entrar outra logo em seguida, ficar assim uns dias sem? Uma semana Já, em casa, né? já. Ah, é? Uma semana? E aí quem pagou vocês? Tá aguardando, né? Aguardando. A Câmara. É, a Câmara paga. Aí a Câmara pagou paga. direto? Quando atrasa também. Aí E como é que vocês sabem que a Câmara vocês recebem assim dinheiro mesmo ou depósito? Não, nós recebemos no banco. Ela deposita no Na banco. conta da gente. Aí a empresa sumiu? O que aconteceu dessa vez que ficou uma semana sem? Essa Porque minha... demorou a outra entrar, né? Bom, foi na capital. Foi né? da capital, mas eu Foi. saí na época da capital. É porque a capital, o dono se matou, né? Aí, né? É que na tá época falindo, também, né? faliu. Capital não é a mesma PH, né? Não. Não, PH Não, é outra, capital PH. era outra. Não chegou A a trabalhar capital na não PH. pagou ninguém. Não, PH não. Mas a capital aconteceu igual aconteceu com a PH, não foi? Foi, né? Foi. E aí não a pagaram capital- rescisão nada? Não, a PH, nunca trabalhei nela. Não, a Não, capital, essa tá. não pagou daí a rescisão pra vocês? Não, pagou, mas a gente teve que colocar na justiça. Ah, não, pagou depois na justiça. É, só. foi. Mas não demorou não, né? Não. Demorou só... Teve um pouco aí que demorou. E ela me pagou, já ia fazer quase um ano. Faz um ano a capital essa? É. Ah, E então da demorou, Unirio, né? e da Unirio também, né? Que foi a... Da Unirio antes também. Da PC também, ainda estamos na justiça para receber também. Tem alguma coisa lá. Que ainda Tem um estão restinho, esperando, é. Aham. Tem um restinho que a gente tá Quero esperando. vender algumas coisas que ainda tem, né? Pela Unirio para poder vender e passar o dinheiro A pra Unirio gente. era antes dessa de agora? Aham. Mas essa no Rio, a sede é aqui ou no Rio? No Rio. No Rio. É. E essa PC, onde é que é a sede? Bom, o Sabe, escritório né? que dela já é no fui- Guará. É no Guará. Tu nunca foste lá? Não. E você também trabalha aqui faz tempo, como ela, não? Eu vai fazer 22 anos.
Caraca. Não, não tem mais, tem muito sério. Sabe por quantas empresas já passou ou não? Rapaz, a primeira empresa que eu trabalhei aqui foi pela Confederal. E mexia com... Antigamente mexia com limpeza. Hoje ela só mexe com valor do carro forte, essas coisas, os negócios de valores, sabe? Primeira empresa. E depois quantas outras? Aí só Deus sabe, as empresas só olhando mesmo nas carteiras que a gente sabe. Mas fica uma média de tempo em cada empresa ou é muito variado isso? A primeira da Confederal foi uns 3 anos, porque aqui a Câmara só fecha um contrato com a empresa, só depender só 1 ano, 2 anos. Aí, se ela vencer se ela passar pelos aqueles 2 anos, aí a Câmara renova, mas renova o contrato. Mais 2, né? É porque tem muitas delas empresas aí que pegam, atrasa pagamento, atrasa material de trabalho, aí vai acumulando aquilo ali, aí a Câmara não renova. Se a firma atrasa pagamento, ela não deixa nós sem pagamento. Aí a Câmara mesmo paga. A Câmara que eu me atraso assim, aí a Câmara vai fazendo um pagamento da gente lá, e aí... Não é pagamento, nem vale transporte, nem tipo de refeição, ela não deixa nós sem. Mas aqui dentro da Câmara melhorou, foi muito, sabe por quê? Porque a Câmara fez um contrato com a gente, tipo assim, a empresa não tem o direito de trazer funcionário de fora, pega o que está lá dentro. Aproveita todo mundo. Mas contrata. Mas se é assim, contrata a reserva. Mas o que é fixo mesmo de muito tempo aqui, é o direito de a empresa tem o dever de contratar pegar de carteira, de porteira fechada no serviço. Mas eu acho que isso aí é ilusão, sabia? Porque tem que ficar falando assim, porque você reserva, essa firma sair, você vai embora. Não, senhor. Não é assim não. Porque tem muitos aí de muitos anos que na época da capital pegou o beco. Depois voltou. Mas o negócio ali... Porque conseguiu voltar, entendeu? Veio aqui, falou com os deputados, eu mesmo fui de um. Eu não era muito tempo, eu fiquei só 1 ano e 3 meses. Eu era reserva na época, né? Aí mandaram embora, eu fiquei 1 ano e 3 meses em casa. Depois, foi assim, 1 ano e 4 meses, eu falei, agora eu vou lá, pra ver se eu consigo voltar. E aí eu falei com o diretor lá do 3º andar. O diretor que é funcionário aqui mesmo. Ele é funcionário. Aí eu deixei meu currículo lá, expliquei minha situação pra ele. Isso foi no mês de junho. Quando foi em setembro eu fui chamada. E ele mesmo que lhe chamou? Aí eu tô aqui até hoje. Quem lhe chamou? Quem fez contato? O encarregado da Copa me ligou. Eu tinha deixado meus dados, né? Me ligou e eu vim, comecei a trabalhar. Vou fazer 4 anos já. E o jeito pra conseguir trabalhar aqui qual é? É difícil. Mas é esse aí de conversar? Não, você tem que ter uma pessoa, uma indicação bem forte, um deputado, um senador, um diretor, entendeu? E ele realmente quer saber o seu caso, o que você está precisando trabalhar, aí você consegue entrar. Mas o terceirizado ainda é discriminado, tem que melhorar muito a discriminação, porque é uma... Tipo assim, algo pouco desse aí, a pessoa falou o seguinte, é funcionário igual a qualquer outro. Mas o senhor não se sente funcionário igual a qualquer outro, no tratamento que eles lhe dão ali? Às vezes não, porque aqui a gente, quando a pessoa falta ou por causa de não sei o quê, ou de um caso, aí a pessoa chega, se a gente não tiver um telefone para ligar, aí avisar o funcionário, o chefe da gente, não tem muitas deles que volta, chega aqui umas 7 horas, uma 8, aí você perde, aqui você não ganha 30 contos. Aí já é o desconto da falta. Ele está falando assim, no dia que ele precisa faltar, que ele não pode fazer um atestado, ele leva uma falta e aquele dia é descontado. É descontado no salário, descontado no ticket, descontado na passagem. Descontado em todos. Entendeu? Vale transporte. Atestado mesmo, atestado. Desconto atestado? Não aceita o atestado, é isso? Não, aceitado, mas aí desconto o dia? Desconto? Mesmo. Antigamente não descontava não, mas agora, há 20 anos pra cá, não 20 não, uns 10 anos pra cá desconto. E aqui se você pegar um atestado, aqui você chega a entregar para o encarregado, não aceita você. Tem que ir trocar o atestado. E só tem terceirização de vigilância ou tem outra atividade? Não, tem serviços gerais, motorista, brigadista, recepção. Recepção é terceirizada? Estivador, mensageiro. Carregar processo também, né? Os mensageiros.
É muita coisa. Tem. Você mesmo chegou a ficar quanto tempo sem tirar férias? Um bom tempo. O que é isso, bom tempo? 6 anos. A empresa de vocês faz o quê aqui no TST, na Nova Planalto? A gente transporta. Transporte processo. De processo, armário, materiais. Qualquer tipo de transporte. E só aqui dentro, não vai para fora. Vai pra fora também. A doação, né? Para fora também? Hã? Ah, tá. Qualquer tipo de transporte de material que vocês fazem. Faz tempo que essa empresa trabalha aqui no TST? Ah, não, essa de vocês. Que ela tá aqui, vai fazer um ano, mas ela já saiu e já voltou pro novo. E você já trabalha mais tempo aqui? Já tem uns 2 anos. Quanto? 2. 2? Tem muito mais tempos, né? Tem mais. Tem 6, eu acho. Quantas empresas passaram aqui em 6 anos? Uns 5, eu acho. E aí o pessoal fica, só muda a empresa? Só muda a empresa e uniforme. E férias? Chega a tirar ou passa? Às vezes sim, quando fica mais de um ano. E quando troca a empresa? Aí começa tudo de novo. Aí não tira férias? Não. Sabem quantas empresas trabalham no TST, terceirizadas? Uma, duas, a Planalto? A Planalto tem quantos? Essas suas tem quantos empregados prestando serviço? 19. 19? 19? Ativadores, né? Um encarregado da gente fica 19. Mas elas têm outra atividade também ou só? Tem serviço odontológico. A mesma empresa? A mesma empresa. Tem serviço odontológico e de carregamento? Como assim serviço odontológico? Auxiliar de dentista. Aqui dentro? Aqui dentro tem um serviço médico e tem um serviço odontológico. Mas a mesma empresa presta serviço. Antes, a primeira também, na Nova Planalto. Quando o prédio começou aqui, era uma empresa só para todos os terceirizados. Todas as atividades. Todos os terceirizados. Aí começou a fazer licitações separadas, as funções e a empresa. E esse serviço odontológico é para os funcionários, para o pessoal daqui? Tem dentista, auxiliar de dentista, servidores. Médicos. E vocês podem também utilizar esse serviço ou não? Não. E vocês têm convênio de saúde? Também não. Isso se a gente quiser. A empresa fala que tem convênio. Se a gente quiser, a gente faz um convênio. Mas aí tu se paga, no caso. Nós que paguem. E não é esse, não é para utilizar esse serviço daqui. É um outro convênio. Aqui é mais servidor. Tem um problema também do aviso prévio. Quando muda de empresa, terceirização, não se dá um aviso prévio, porque tem uma convenção coletiva que veda aí a dação do aviso prévio, porque já vai assumindo outra empresa. Aí continua. Aí continua, trabalhando do mesmo jeito. Como se fosse trabalhando. Tá trabalhando, mas tá tipo cumprindo o aviso. Ou nem demite. Não, recebe tudo, só que você é admitido pela outra empresa que vai entrar. E tem outra coisa também, a questão das férias, mesmo que receba as férias e não trabalhe, você não tem a contagem, você não vai receber, você não recebe ou dobra. Ficar mais um ano, se ela ficar, aí você... Não, você não recebe seguro-desemprego. Agora, o FGTS também você recebe tudo, menos o seguro-desemprego. O FGTS também, a multa. Tudo. A multa de 40% também? Quase 100%. Não, mas a multa dá 20%. Não, se for assim, tudo completo, tudo, porque se fosse outro, sair essas coisas, aí você tem que pagar aviso prévio, quando você não cumpre essas coisas. Pagar e devolver o valor? Não, porque você não cumpre. Se você não quiser ficar, não fazer que você queira sair da empresa, aí você não quer cumprir o aviso prévio, você sempre paga quando você sai. Você tem que pagar um salário se você não cumprir o aviso, se não me engano. É que você tem que cumprir. Quase obrigatório. Se você for sair da empresa. Quando a empresa for sair, quando a empresa vai sair, ele já 30 dias antes você já dá um aviso, vocês estão de aviso, porque a empresa vai sair. Se sair trabalhando dentro de outra empresa já. Continua como se fosse normal, trabalhando normal. Os 30 dias que a empresa sai, no dia 1º, tipo, se a empresa sai dia 30, no dia 1º já tem outra empresa, já assume. E aconteceu alguma vez de ficar um espaço entre a empresa sair e a outra chegar uma semana? Não, assim não. Ela saiu fazer que sai hoje, amanhã a outra já está entrando já. A gente já está com os uniformes já. E o supervisor também fica o mesmo? Fica. E aconteceu alguma vez de ficar um
o espaço entre a empresa sair e a outra chegar, uma semana? Não, assim não. Ela saiu fazer que sai hoje, amanhã a outra já está entrando já. A gente já está com os uniformes já. E o supervisor também fica o mesmo? Fica. E o que a empresa de vocês faz no TST? Carregamento? Auxiliar de equipe. Aqui dentro também tem uns verdes, é outro tipo de funcionário. Quanto que você falou que tem? Tem empresa que tem quantos aqui, você falou? Tem 100, 200, teve tempo que tinha mais. Olha, porque antes quem fazia esse serviço era tipo o pessoal do patrimônio, que são divididos, a gente são uma parte aqui que faz o patrimônio e outra que são do patrimônio, que faz doação, coisa da vida, essas coisas do patrimônio. Aí no caso aí dividiu isso, aí entrou esse pessoal da empresa para acompanhar os estivadores. E aí eles ganham mais que os estivadores. Onde que eles ficam, esse pessoal? Tem ali do trilho, lá no terra. Tem aqui no terro, se você pegar o elevador, a sala deles é no primeiro andar, mas eles ficam aqui. Quanto que ganha o estivador? Salário mínimo. É salário mínimo? 800 e pouco. Quase 800 reais, fora o tipo de alimentação. E a jornada de 8 horas ou menos? Das 9 às 7. Qual é o serviço que vocês fazem? O nosso é almoxarifado, controle, patrimônio, inventário, negócio. Quantos empregados tem da Combrasa, que sabe? Tem mais ou menos 89. 89? E o que vocês fazem para a atividade? Desde a automação, trocado de rede, até eletricidade, bombeiro, maçonaria, serraria, mecânica, manutenção. E antes da Combrasa tinha outra empresa que fazia isso ou era funcionário, sabe? Desde que eu entrei, tem gente que tem 7 anos aí, 8 anos. Já era Combrasa? Já era Combrasa. Como é que tu sente assim o tratamento dos ministros, do pessoal do gabinete com vocês? Eles tratam vocês bem, eles conversam? É muito raro a gente ter acesso com o ministro, né? Sempre que a gente vai fazer o serviço na sala do ministro, ele não pode estar lá. Não pode ter ninguém lá? Mas quando ele está lá, é sempre tranquilo. Mas algum ministro já conversou assim contigo, não? Já, todo mundo que já foi bem legal comigo. Quem foi, tu lembra? Não, pior que eu não lembro o nome dele. Você conhece algum? Assim de conversar? De nome, essas coisas? Pior que nem. Não, 6 anos não conhece, não sabe o nome de nenhum. Eu nem tenho muito contato, sei, pra não correr nenhum tipo de problema. Vixe, aqui são 73 na Copa. São quantos na empresa? Estamos 200 e pouco. Mais de 200 na limpeza? 200 e pouco. Que à noite é 50. Quantas empresas já passaram aqui? 6. 6 empresas em quanto tempo? Quanto tempo passa aqui? 7 anos. 6 em 7? E aí, como é que fica a questão das férias? Se muda a empresa, vocês têm férias ou não? Não, tem férias não. De ano em ano elas trocam. E quando troca a empresa, o pessoal todo fica o mesmo? De vez em quando eles trocam. Mas a maioria, 95%, 90% fica. E chega a dar assim um espaço entre a empresa que saiu e a que chegou? Assim, Só alguns dias só. sem... Não, mas assim, quando sai uma empresa, chega a ficar alguns dias sem ter empresa, você sai aqui esperando para ver quem vai entrar? Não é automaticamente. Já? Automático já tem outra? Eu já em vista já. E eles pagam as verbas rescisórias antes que sai? Paga. Mas não paga... Vocês cumprem um aviso trabalhado daí ou pagam um aviso para vocês? Quando sai uma empresa e entra, cumpre trabalhado? Trabalhado. É como se fosse salário? Então eles não pagam o aviso, então? Pagam um aviso. Tá aqui? 7? Também isso aí. Já tirou férias alguma vez? Não, rapaz, não grava isso não, que vou me meter, rapaz. Fizemos nosso trabalho aqui em Brasília, tentamos conversar com o presidente,
possível, há muito tempo, né? Não foi possível, mas temos uma boa pesquisa agora para passar. Várias entrevistas, material bom. Parabéns. Parabéns para nós. Parabéns. E a participação muito especial do Marcelo, se não fosse o Marcelo. Especial mesmo, é verdade. Que abriu todas as portas. Tudo bem? Seu patrão? Quem é seu patrão? Minha patroa é Dilma, você é meu patrão. Minha patroa. Ela é minha patroa. É que na verdade eles falam que ela é minha patroa, precisava mais eu votar pra ela. Se eu quisesse votar 200 vezes no Collor de Mello. Porque o Collor de Mello foi o melhor presidente que apareceu aqui, que na verdade ele não passou pente fino só em pessoa fraca, não, passou pente fino em todos nós. Do alto, do pequeno e baixo. Não foi? Não sei o que você está falando. Ele não passou pente fino em todo mundo? Facebook. O gato pegou lá. Pegou? Naquela época a população chegava a 100% da população. Todo mundo vendia até os jumentos, os cavalos, vendia as abóboras, o jeito lá no Nordeste botava na conta. Daí quando ele fechou. Você veio pra cá quanto tempo? 25 anos que moro aqui. 25 anos? Você trabalhou aqui já do quê? Já trabalhei em vários coisas, palotado, Nicol, doutor ali, vigilante. Vigilante terceirizado? Vigilante terceirizado. Você é cultor ali do palotado, Nicol. Nicol também? Mas recebeu as coisas do direito lá? Da Nicol não. Recebeu nada. A Nicol mudou foi de nome, mas o nome dela mudou de nome. O nome dela sabe como é que é? Construtora Líquida. Ainda trabalha nela, com esse gerente carregado por um prédio. Já trabalhou mais de 2 anos. Mas ela tá aí até hoje, essa líder? Ela fechou também? A líder ela mudou, quase foi terceirizada. Ela construiu um prédio bem do lado ali do biblioteca, então um prédio cinza. Construiu um prédio lá da Torre TV, um prédio com 16 andares. Um na Zanorte que tentou começar o hoteleiros. Então você trabalhou nessas construtoras, você era registrado pelas construtoras ou era de terceiro? É estrada mesmo, pela aqui. Nicol, você foi registrado pela Nicol? Paulo Otávio também. Paulo Otávio. Caio D faz esse metrô aí também. Foi no metrô também? Foi. Hoje aí na verdade eu saí agora com uma empresa por nome de Caen. Você conhece bem Brasília aqui, não? Não. Tem uma empresa por nome de Caen. Terceirizado de limpeza, bem trabalho de limpeza assim, sabe? Aí tô pegando o seguro de emprego. Trabalhou pra ela, a única que você trabalhou foi essa? Caen. Falta 2 parcelas pra eu poder receber, mas seu fichão é o Pedro. Não é nóis? Você ficha. Ah, na verdade eu tô aqui bebendo minha água. Enquanto isso vai dar de ambulante. Você. Aqui foi bom, foi na época que chegavam os gringos aqui, quando chegavam os gringos, eles chegavam e falavam ramate, vetgol, mais frango, alguém. Aí uma água dessa a pessoa fala, uma água dessa pra vocês ele faz R$3, né? Mas pra ele é 5, 10 conto. Você deu 20 reais pra 2 gringas, elas passou ali, tá lá no pé do burro daquele carro parado por lá, né? Levou ela tirando uns fotos. Aí conversa, ramate, lá na 40. Deu 50 conto, voltei 10 conto pra ela, ela falou, graças, tá aqui. Ei, peraí. Você chega nos países dele... Eu quero comprar uma água, mas eu só pago 2. Não vou ter. R$2 pra você. Falou na língua, todos os contos. R$2 é muito pouco. Não, mas eu quero. R$2? Não, sabe porque ele falou brasileiro, tem um desconto. Ele já conta gringa, você esqueceu. Ele devolveu o troco. Ele ganhou pra ele, não ganhou pra você. Mas todos acreditam no futuro da
gente não entende de lei, gente. A gente só sabe que a gente trabalhou, não recebemos, nossos filhos estão com fome e queremos ajuda para receber o nosso salário. É só isso que eu quero esclarecer para vocês. Só isso. Vocês fazem greve e volta pro setor de vocês. Mas se esse direito deram para nós, porque quando a gente pediu o salário atrasado, imediatamente já veio o aviso e ninguém sabe nem se vai receber o aviso. Tem mãe aqui que está sendo despejada porque não tem onde morar. Aí como é que vocês pedem calma para essas mães que vê trabalhando 4 horas da manhã e chega no dia do pagamento e não recebe R$600, que é o suficiente para comprar o gás, uma cesta básica e alguma fruta para os seus filhos? É difícil, gente, e a gente está precisando do apoio de vocês. É só o que a gente quer, o apoio, porque infelizmente a maioria daqui são estudantes. O pessoal da limpeza é muito pouco, para vocês verem. É pouco, mas era a gente que abastecia a USP toda, trazia limpa. Olha só como é que tá. Hoje já tem uma pessoa no nosso lugar. Ninguém chegou nem para falar quando que a gente vai receber. Ninguém tem esperança de quando vai receber. É só isso que eu vim explicar para vocês. A gente não está fazendo greve, gente, porque greve é quando se pede aumento de salário. A gente só está pedindo o que a gente trabalhou e não recebeu. É para que vocês nos ajudem a lutar junto pelos nossos direitos que está na casa que eles não querem pagar. Um fica empurrando pro outro. A USP empurra para a empresa empurra para a USP e a gente não sabe para onde ir. É só isso. É só isso. Quem tiver a favor, muito obrigado. Quem não tiver a favor também, muito obrigado. Era só isso que eu tinha para falar. Invisível e trabalhador, fazendo dia a dia o seu serviço, seu labor. Senti às vezes que alguma coisa ia mudar, mas nada muda sozinho, nada sai do lugar. Pensou que não iria aguentar nem mais um dia, e ele sabia o que todos ali também sentiam. Olhou nos olhos do seu bom e velho empregador, seja o governo ou algum gigante empreendedor. E falou: pare, repare que tudo para, que mais nada se compara. Quando a gente põe a cara e nosso chefe se depara com tudo que nos faltava e ele nunca quis nos dar. Tudo que eu peço é progresso, confesso que às vezes eu não meço tudo que eu peço, mas eu quero acesso expresso ao sucesso, um ingresso para um dia bem melhor. Eu paraliso sim, eu tenho direito de parar. Mesmo um serviço assim, essencial, eu vou pensar. Eles precisam de mim, não é por vocês que eu vou ficar. Invisível e trabalhador. Imagens na televisão, mais uma briga de torcidas, acaba tudo em confusão. A multidão enfurecida queimou os carros da polícia, os preços fogem do controle. Mas que loucura esta nação, não é tentar o suicídio.